Olá, turma. Professor Felipe aqui mais uma vez. É, Hoje teremos como tema da nossa aula os esportes radicais, certo? A gente vai ver alguns esportes aqui e caracterizar, né, os esportes radicais que são realizados na natureza e em ambiente urbano. Vamos entender a importância da prática esportiva em contato com o meio ambiente e conhecer um pouco mais sobre o paraquedismo, ok? Então, as práticas corporais de aventura na natureza, elas se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida de orientação, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo e entre outras práticas. Então, os esportes de aventuras, conhecidos também aqui em nosso país como esportes radicais, ganharam visibilidade na mídia na década de 1980, sempre com um crescente número de pessoas que praticavam. E tentando uma busca das origens sociais, temos o destaque da aproximação com a natureza. Esse contato mais próximo traz em paralelo uma melhor qualidade de vida. Então, nesse contexto, os espaços de lazer e turismo ganham força também nessas práticas da natureza. Em relação aos adeptos dessa proposta esportiva, a faixa etária dos 18 aos 30 anos tem maior adesão. Entretanto, isso não impediu nas últimas décadas que mais pessoas de outras faixas etárias fossem em busca de tal emoção e do fator radical que o esporte propõe. Então, os esportes, né, como vimos, na natureza, eles já são por si só bem interessantes e gratificantes. Então, esses esportes, né, eles podem ser realizados em ambiente, né, urbano ou em contato com a natureza, tá? Então, de acordo com alguns sites e blogs especializados, os esportes de aventura na natureza são definidos como aqueles que envolvem um nível muito maior de riscos físicos, que podem estar relacionados à velocidade, à altura ou outros elementos. Então, é justamente por causa desses riscos que os esportes de aventura são bem mais emocionantes que os esportes comuns. Então, como o basquete, a corrida e entre outros, por exemplo. Então, além disso, eles exigem muito mais do corpo e do emocional de cada praticante. Então, muitas vezes, esses esportes envolvem situações extremas em termos físicos ou emocionais. Então, essa modalidade de esportes estimula fortemente a produção de certos tipos de hormônio, como a serotonina e a endorfina. Então, não é qualquer pessoa, né, em certo sentido, que pode praticar o esporte de aventura, devido ao alto grau de exigência física e mental. Então, demanda-se um elevado grau de preparo a fim de que possa dar conta de toda a atividade. Então, os esportes de aventura devem ser praticados ao ar livre, a céu aberto. Então, há basicamente duas categorias diferentes de esportes de aventura. Seriam os esportes de aventura na natureza, né, que, como o próprio nome diz, são executados em ambientes naturais, na natureza e sob a influência de intempéries naturais, como sol, chuva, vento, e esportes radicais ou esportes urbanos, certo? Que são praticados nos ambientes urbanos ou ainda em lugares fechados. Então, um pouco da história, né? Um pouquinho da história dos esportes radicais. A partir da segunda metade do século XX, os esportes de aventura foram ganhando espaço, mas foi praticamente a partir da década de 1980 que eles tomaram uma forma mais sólida e cresceram vertiginosamente, popularizando-se. Eles são encarados como um verdadeiro contraponto ao mundo do trabalho, sobretudo o urbano. Eles são mais do que um lazer, são uma espécie de válvula de escape tão necessária a essa realidade moderna. É aos poucos que os praticantes de cada modalidade se juntam, se organizam e criam toda uma estrutura para a prática esportiva, oficializando a existência do esporte. Então, alguns exemplos
Podemos citar aqui asa delta, o arvorismo, paraquedismo, balonismo, tirolesa, mountain bike, o skate, que cresceu muito, né, devido aí à sua participação nas Olimpíadas, o parkour, canoagem, mergulho, escalada, slackline, surf, corrida de orientação, bug jumping, e entre outros. E esses esportes, né, eles recebem outro nome, né? Em alguns locais aí a gente conhece como esportes da natureza, esportes ecológicos, esportes radicais, esportes de ação, esportes californianos, né? Atividades de aventura, esportes extremos, treinamentos experienciais, esportes selvagens e experiências ao ar livre. Então, aí existem outros nomes, né, que são utilizados para essas práticas esportivas. E é importante colocar que não se recomenda essas práticas para pessoas que possuem algum tipo de problema cardíaco, hipertensão, ou problemas associados a vertigem, equilíbrios e afins. Toda atividade desse tipo pode e deve ser monitorada por profissionais devidamente capacitados, evitando assim maiores riscos. Aqui a gente vai ter um vídeo, certo, sobre os esportes radicais. Queria que vocês ficassem bem atentos a algumas modalidades aí, tá? Vou soltar aqui o vídeo.
Então, né, gente, como podemos ver aí, várias práticas de aventura, né, vários esportes radicais praticados em dois ambientes, né, tanto ambientes urbanos, né, como em ambientes em contato com a natureza, tá? E agora a gente vai falar um pouco mais a respeito de um esporte radical que é o paraquedismo, tá? Vamos conhecer um pouquinho da história do paraquedismo. Então, a história do paraquedismo tem início próximo de 1306, quando registros foram feitos de acrobatas chineses que saltavam de muralhas e torres com um item semelhante a um enorme guarda-chuva. Então, sua função era amortecer a queda e chegada ao solo. O paraquedismo só foi se formalizar em um experimento no século XV, quando Leonardo da Vinci iniciou os estudos baseando-se no voo dos pássaros. Então, foi nessa época que ele inventou diversas máquinas e equipamentos voadores. Ele foi considerado como o precursor, como projetista de um paraquedas. Mesmo com diversos estudos, o paraquedas só seria patenteado em 1783 por Sebastian Lenormand, que começou a realizar diversos saltos, mas o primeiro paraquedista do mundo só surgiu em 1797 e seu nome era André Jacques Garnerin e realizou diversos saltos, inclusive a quebra de recorde, quando saltou a 8.000 pés em Londres. Então, com o passar dos anos, o paraquedismo se torna mais popular e fatos como a primeira vez que foi utilizado como salva-vidas e o primeiro acidente fatal acontecem. Então, o ano de 1911 foi marcante para a história do paraquedismo, já que foi quando uma das maiores polêmicas em relação ao esporte ocorreu. Até hoje há divergências em relação de quem realizou o primeiro salto de paraquedas de um avião. A disputa é entre Grant Norton, que saltou com um paraquedas de seda dobrado em seus braços, e o capitão Albert Perry, que foi com um paraquedas embalado em uma caixa de metal. 20 anos depois, o paraquedismo chegava ao Brasil. Charles Aston iniciou cursos de paraquedismo na Aeroclube de São Paulo e formou diversos alunos. Com toda certeza, ele é o maior incentivador do esporte em nosso país. Mesmo classificado como um esporte, o uso do paraquedas já teve foco em ações muito negativas. O maior exemplo foi em 1941, quando o exército alemão empregou o seu uso como equipamento de guerra, então lançando militares para conquistar a ilha de Creta. O único ponto positivo do uso de paraquedas em guerras foi o grande incentivo que ele recebeu em seu desenvolvimento, o que foi essencial para melhorá-lo e aprimorá-lo. Tanto que após a Segunda Guerra Mundial, o paraquedismo se desenvolveu em rápida velocidade. Então, o auge do paraquedismo foi alcançado em 2012, quando o austríaco Felix Baumgartner realizou o maior salto de paraquedas de todos os tempos, a uma altura de 39.000 metros, direto da estratosfera. Então aqui a gente vai ter um vídeo desse feito, então vamos assisti-lo agora.
is he? What is he doing? He's spinning, isn't he? Felix has just gone supersonic, but he's lost control. Gosh darn. One minute, 30 seconds, and stable as a rock. Felix, you calling me? Keep talking, Felix, keep talking. 3 minutes free fall, 3 minutes free fall. I have been following spin for a long time. Sounds like I have a half hour. The laser is smoking up. I repeat, the laser is smoking up. Felix, you're at the coldest altitude. The further you fall, the warmer it's going to get. I just have to keep it up. I'm pulling my parachute. It was really tough. Felix, we're so proud of you. You did absolutely fabulous. Absolutely fabulous. I couldn't have done any better myself. Então, Felix Barger, um atleta austríaco, né, de esportes radicais, ele estava ansioso por aquele que seria o maior salto de paraquedas do mundo. Então, com um patrocínio maciço, um enorme evento foi criado para acompanhar a façanha e divulgar para o mundo em tempo real. Felix, com então 43 anos, já tinha realizado outros feitos incríveis na carreira, como o voo espetacular através do Canal da Mancha, utilizando apenas asas de carbono. Então, no entanto, o desafio atual era dezenas de vezes maior e só um homem de muita coragem e preparo poderia fazê-lo. Então, depois de 2 horas e 30 minutos de subida, o atleta precisou de oxigênio puro para eliminar o nitrogênio do sangue, para que não houvesse uma brusca expansão por causa da altura elevada, e saltou em queda livre em um mergulho que durou 4 minutos e 20 segundos. Foram pouco mais de 39 km de altura com uma velocidade máxima de 1.173 km por hora. Então, valor acima da velocidade do som, tanto pela altura e velocidade atingidas. Felix quebrou recordes e encantou a internet que assistia tudo pela transmissão ao vivo do evento. Isso foi mais do que um salto de paraquedas, né? Além do show de aventura e adrenalina, um dos objetivos do salto foi coletar dados para que a ciência conseguisse melhorar a segurança das viagens espaciais e, se possível, permitir fugas em altitudes extremas. Então é claro que a experiência foi bem recebida, mas os objetivos iam muito além de entreter o público ou desafiar o corpo humano. Vale tudo pela ciência. Então, após esse feito, né, talvez você nunca tenha ouvido falar de Alan Eustace,
que é um antigo vice-presidente do Google. No alto de seus 50 e poucos anos, realizou um feito incrível que quebrou a marca de maior salto de paraquedas do mundo, superando assim o Felix Baumgartner, uma lenda, né, viva desse esporte radical. Mas o feito não tomou a devida fama como o salto de Felix, pois a vontade de Alan, um apaixonado por paraquedismo e aviões, era superar os grandes desafios físicos e tecnológicos da ocasião. Então, assim, a grande mídia não acompanhou o evento, que foi registrado discretamente pela equipe do cientista computacional. Então, Alan Austense e o maior salto de paraquedas do mundo. Seriam apenas 2 anos após a façanha de Felix. Esse salto, né, ocorreu 2 anos após a façanha de Felix. Então foi superada por um candidato no mínimo curioso. Alan Eustace, na época, era o vice-presidente sênior do Google e tinha um background super técnico, com formação em ciências da computação. O céu, no entanto, era sua grande paixão, já que ele era um paraquedista experiente, além de um piloto habilidoso. Então, após um grande esforço para convencer sua esposa sobre o salto, Eustace tinha um grande desafio a ser superado: impedir que a queda livre tão longa e com tanta velocidade o fizessem girar rapidamente. Esses giros consecutivos poderiam causar sérios danos ao cérebro do paraquedista e, por consequência, poderiam colocar sua vida em risco. Com meses trabalhando arduamente no projeto e depois de vários testes com bonecos, simulações e saltos de altitudes menores para avaliar a física e a segurança do salto, a equipe finalmente chegou no procedimento ideal e o salto estava pronto para ser realizado. Aqui a gente vai ver agora o vídeo então desse salto, né? O que aconteceu nessa quebra aí do recorde de maior salto da história, né, do paraquedismo.
Então, gente, um novo recorde se estabelece em 24 de outubro de 2014. Alan Eustace subiu por pouco mais de 41 quilômetros e saltou para uma queda livre fantástica que durou 4 minutos e 27 segundos, 7 segundos a mais do que Félix, e com velocidade máxima de... Então, gente, um novo recorde se estabelece em 24 de outubro de 2014. Alan Eustace subiu por pouco mais de 41 quilômetros e saltou para uma queda livre fantástica que durou 4 minutos e 27 segundos, 7 segundos a mais do que Félix, e com velocidade máxima de 1.323 quilômetros por hora, né, contra 1.173 quilômetros do Félix, certo? Então, o americano, cientista da computação, vice-presidente do Google, de uma das maiores empresas do mundo, né, piloto e paraquedista, quebrou o recorde de 2 anos e estabeleceu uma nova e ousada marca que dificilmente será superada em pouco tempo. Mas a façanha não tomou conta dos jornais, que publicaram as notas mais discretas do que o recorde anterior estabelecido pelo atleta. O motivo? Eustace estava mais interessado em participar da resolução de problemas de engenharia, física e biologia do que ficar famoso como um homem que fez algo tão incrível. É difícil dizer que vamos ter outro maior salto de paraquedas no mundo, mas possivelmente sim. As grandes realizações de Félix e Alan, né, certamente ajudarão a ciência a encontrar meios seguros para proporcionar novos recordes e aprendizados. É um trabalho duro com problemas extremamente complexos para serem resolvidos, mas sim, em algum momento esses recordes serão ultrapassados. No entanto, só o fato de ver o paraquedismo ajudando a ciência na resolução de problemas complexos que envolvem a capacidade do homem de explorar o espaço, descobrir novos planetas e entender mais o universo é realmente muito gratificante, né? Que esse esporte radical possa crescer ainda mais para oferecer a mesma emoção, com as devidas proporções que Félix e Alan presenciaram no espaço, e que mais e mais pessoas possam sentir a adrenalina que saltar de paraquedas pode representar em suas vidas. E assim finalizamos a nossa aula, né? Tivemos o conhecimento aí sobre um pouco da história do paraquedismo e de alguns feitos que foram realizados dentro desse esporte, né? Além de conhecer outras modalidades, né, esportivas, de esportes radicais e a importância dessas práticas, né, na nossa vida, ok? Então, a todos um forte abraço e até a próxima.